Olá, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, como combinado, aqui às 22 horas, né? Junto com vocês. Estamos simultaneamente aqui com as Facebook, Instagram e YouTube. Por isso que às vezes vocês vão me ver olhando para um lado, olhando para o outro, tá bom? Porque tentamos centralizar aqui. Eu tentei uma plataforma de streaming que era para compartilhar nas três, mas aí não deu certo. Não deu certo. Então o que acontece? Eu coloquei 3 câmeras, né, para poder transmitir. Mas vamos lá, eu quero orar por vocês. É um prazer imenso poder estar aqui com vocês todos, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai Celestial, eu te dou glórias. Em nome de Jesus. Eu te dou glórias, te dou graças, Pai, por mais esta noite aqui, compartilhando com os irmãos aqueles que vêm do céu para nós. Comida fresquinha espiritual. Oh, meu Pai, é tão maravilhoso, Senhor, poder tê-lo, poder amá-lo com todas as forças do meu coração. É tão maravilhoso, como eu gostaria, meu Pai, e o Senhor também gostaria que todos conhecessem o Senhor de verdade. Infelizmente, não muitos, mas muitos, eu acho que a grande maioria não conhece o Senhor de fato e de verdade, como o Senhor é verdadeiramente. E eu rogo por essas pessoas, principalmente começando, Pai, aqui, por essas que estão aqui comigo aqui no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu rogo por elas, Pai, porque é necessário, Pai. O Senhor se compadeceu, Jesus, quando o Senhor viu aquela multidão e se compadeceu, como um pastor que olhou e viu que elas não tinham, eram ovelhas sem pastor. Então eu me compadeço também das muitas mesmo que não conhecem o Senhor, que não tem o Senhor, o pastor realmente, que é o Senhor Jesus. Mas eu oro para que todos os grilhões, as cadeias neste momento venham ser quebradas, destruídas pelo teu poder. E no teu nome, Jesus, o nome que está acima de todo nome, está acima de todo nome, que foi dado poder ao Senhor nos céus, na terra e embaixo da terra. Então, eu rogo a esse poder agora, no nome de Jesus, para que todas as trevas venham se dissipar, a tua luz poderosamente possa estar com todos neste momento, meu Pai. Tira todo impedimento, Pai, e o Senhor, Espírito Santo, possa estar na direção e no controle. Me usa como instrumento, que eu seja um instrumento afinado por Ti, e que tudo que venha sair no meu intelecto, da minha voz, na minha boca, Senhor, seja através dessas transmissões e como semente no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém, amados? Então é isso, estamos aqui, glória a Deus, aleluias, e eu estou vendo aqui que está ficando bom, eu estou vendo aqui, então muito obrigado, Pai, por estar com todas elas aqui, amém? Hoje nós vamos meditar numa palavra que, se eu fosse dar um título a essa mensagem, seria assim: você é trigo ou você é joio? Você quer ser trigo ou você quer ser joio? Então, te dando a opção de você escolher o que é que você quer ser. Você quer ser joio? Você quer conviver com... Apesar que eu não posso fazer essa pergunta, porque todas as pessoas têm que conviver com joio e com trigo. Seja na sua convivência diária, seja na sua casa, seja no trabalho, seja em todos os ambientes, sempre vai existir o joio e o trigo. E é sobre isso que nós vamos trazer. Essa é a mensagem que o Espírito Santo quer trazer para todos vocês. Deixa eu pegar aqui a Bíblia,
a Sagrada Escritura do Senhor. Porque sem isso aqui, irmãos, sem isso aqui nada adianta, tá bom? Nada adianta. A verdade está aqui, conhecereis a verdade vos libertará. Tá bom? Então vamos lá. Mateus 13, versículo 24. Se você quiser abrir comigo, você abre. Se você quiser anotar para depois ir lá e ver se realmente eu estou falando, né? Dentro da palavra, as conexões estão batendo, tá? Eu aconselho você a fazer isso. Faça isso. Sempre que possível. Hoje em dia a facilidade, irmãos, é até no celular, você consegue, né? Você consegue aí ter como acessar a Bíblia, até pelo celular. Então vamos lá, Mateus 13, no versículo 24. Diz assim a palavra: propôs outra parábola. Interessante, vamos só abrir um adendo aqui, porque Jesus ele chega a dizer que ele falava por parábolas. Uma das razões era para que as pessoas viessem colocar o cérebro para funcionar, para imaginar situações. Então, era necessário trazer essas parábolas, como agora essa do joio e do trigo. Mas tem uma passagem que Jesus diz assim, que falava por parábolas para que as pessoas não entendessem. Dá para entender mais ou menos a conexão? Para uns era para que eles entendessem, e para outros era para que eles não entendessem. Está inverno aqui, mas está calor. Está calor. Se eu ligar o ventilador ali, ele vai fazer barulho, eu não vou ligar. Nós estamos aqui num sítio, no distrito de Milagres, no sítio Cajazeirinhas, na comunidade Abedé, que é uma bênção aqui. Eu adoro morar aqui. Depois que eu estou morando num sítio, eu sinceramente vai ser muito difícil eu querer mais morar de fato na cidade, no meio do mundo, sabe? Porque eu sempre gostei mais da tranquilidade, do silêncio. E aqui, agora há pouco, eu estava ali fora, sentado, e contemplando, irmãos. Contemplando o céu estrelado, é maravilhoso. Você já fez isso? Você fez isso hoje? Você, por exemplo, contemplou o pôr do sol? Contemplou o pôr do sol, não? Eu estava contemplando as estrelas. Meu Deus do céu! Eu fiquei lembrando quando Deus falou assim: Abraão, sai da tenda, Abraão. Sai da tenda que eu quero falar com você. E aí Abraão, ele sai da tenda e ele diz: agora olha para o céu. E olha que no deserto lá as estrelas são muito mais juntas, porque não tem nuvem nenhuma. E ele falou assim: olha, assim será a tua descendência, será como esse céu. Então, o que acontece, irmãos? A gente tem que parar um pouquinho, às vezes na correria do dia a dia, a gente tem que parar um pouco para contemplar as coisas de Deus. Então hoje, só se Deus permitir que seja uma chácara, assim, mesmo que seja na cidade, mas que seja uma chácara assim, ampla, porque existe aqui, por exemplo, o Juazeiro tem, então eu construí isso assim, mas teria que ser muita árvore, o céuzão, sem barulho de carro para cima e para baixo. Aqui às vezes aparecem uns carros aqui, motos, né? Porque tem uma estrada aqui. Não é mais, assim, é muito mais tranquilo do que na cidade, né? Barulheira de som, embora dia de domingo tenha aqui uns sons aqui, com as músicas, né? Mas é maravilhoso morar assim, contemplando a natureza. Eu acho maravilhoso. Mas vamos voltar aqui. Diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. É interessante que Jesus ele dá muitos exemplos na palavra com relação ao agricultor. Ele toma o agricultor como exemplo, porque o agricultor é interessante.
Eu vejo aqui, por exemplo, nós temos aqui plantações, agora mudou a horta lá de baixo, veio para cá, né? Nós ganhamos aqui uma área bem grande aqui, duas tarefas aqui para baixo, né? Então Deus abençoou. Então aqui nós temos uma roça, temos, né? Tem coentro, tem cebolinha, tem quiabo, tem pimenta, mas tem as árvores frutíferas também. Então o agricultor, ele sabe a hora de plantar a semente e tem a semente específica. Não é para cada árvore frutífera, para cada legume e tudo. Então ele planta, por exemplo, o coentro. Com 15 dias o coentro já está bom depois que você planta para você colher. Cada semente tem um tempo certo para poder colher. Então, tem umas que demoram mais, outras demoram menos. Então, aqui ele dá o exemplo da parábola do joio, que semeou a boa semente. Ele semeou a boa semente no campo, diz a palavra. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo. E tem uns mosquitinhos aqui, desculpa, mas aqui nós estamos no sítio, né? Quando dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Dá para entender isso? Quando aqui não tem, quando a gente tem nas plantações, a gente não precisa, não tem as ervas daninhas que sugam os nutrientes da terra. Você tem que capinar, você tem que tirar, não é? Então é como se fosse o joio. Né? Só que os matinhos você arranca logo. Só que no caso do joio e do trigo, só para você ter uma ideia, se você pegar um pendão, a gente chama de pendão aqui, né? Se você pegar um do joio e do trigo e colocar os dois assim, emparelhados, você não consegue discernir. Se você não tiver muito conhecimento, você não consegue discernir o que é joio e o que é trigo, porque eles são praticamente idênticos. E é isso que Jesus vai explicar aqui nessa parábola do joio e do trigo. Porque diz assim: e os servos do pai de família, e quando a erva, sim, aí joio no meio do trigo e retirou-se, o inimigo semeou. Aí 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Entendeu? Porque o inimigo foi lá e semeou o joio no meio do trigo, da semente boa, enquanto eles dormiam. É por isso que não pode dormir, irmão. A gente tem que ser vigilante o tempo inteiro, porque a gente não pode vacilar, não. A gente tem que estar sempre atento o tempo inteiro. Nós temos que estar ligado no Wi-Fi de Deus o tempo inteiro, porque se você vacilar um pouquinho, o diabo consegue roubar você, consegue roubar a sua atenção, consegue roubar aquilo que você está depositando como uma fé em Deus. Por isso que nós temos que estar revestidos da armadura de Deus. Nós temos que estar revestidos. Porque contra as ciladas do maligno, com a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, calçados os pés com o evangelho da paz. Então nós temos que estar revestidos da armadura de Deus. Porque o maligno ele está ao derredor a ponto de querer tragar você de qualquer maneira. Nós, entendeu? Eu mesmo, eu vou ser sincero com você. O diabo ele tem lá no inferno, o meu nome está na lista prioritária deles. Tem alguns, mas o meu está lá também. Porque depois que eu conheci Jesus, eu fui uma pedra e sou e continuo sendo uma pedra no sapato do diabo, bem pontiaguda. Esses dias eu estava vindo da cidade e eu não sei como assim, eu desci da Topic na hora que eu estava vindo, entrou um cisquinho de pedra dentro do meu tênis. Eu digo, não, eu não vou tirar não, eu vou continuar caminhando.
Não consegui não. Não consegui. Eu tive que tirar o tênis para poder tirar. Eu sou uma pedra bem pontiaguda, viu, o besouro? É bem pontiaguda no sapato de tirar. Se ele pudesse, eu já tinha me matado. Eu só estou vivo aqui porque Deus que quer que eu esteja aqui para poder agora, hoje, estar trazendo essa mensagem para você. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, porque o inimigo não foi lá e plantou o joio. Então apareceu o joio no meio do trigo. E eles são muito parecidos. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Por que é que eles disseram isso? Porque eles eram experts, eles trabalhavam na roça. Quem é da roça sabe. Inclusive é interessante que quando você vai se aposentar pelo INCA, como, como é que fala? Como agricultor, diz, eu não sei porque eu nunca vi, mas diz que o juiz faz o seguinte: ah, você é agricultor? Ah, tá bom. Então me diga aí como é que trabalhar a terra, porque às vezes as pessoas querem enganar para poder ter aposentadoria e nunca mexeram com terra. Né? Então eles fazem algumas perguntas para ver se você realmente é um agricultor. Né? Então esses homens conheciam, eles conheciam a diferença do joio e do trigo. Sabe por quê, irmãos? Porque por que que Deus, Jesus traz essa parábola? Porque o que é que acontece? Quando o joio e o trigo crescem, a tendência do trigo, que ele vai ficando pesado, a tendência do trigo ele vai pendendo assim, e o joio continua, entendeu como que é? Então o que que acontece? Eles disseram assim, mas por que que nasceu o joio se o Senhor plantou só trigo? Aí eles disseram assim, eles porém lhes disse, um homem inimigo a quem fez isso. E os servos lhe disseram, querem pois que vamos arrancá-los? Os servos, os agricultores que trabalhavam, né, os trabalhadores daquele homem, desculpa, mas aqui é ao vivo, assim, então acontece isso. Bom, isso é para você ver que nós estamos aqui ao vivo e tudo pode acontecer, não tem cortes. Então o que que acontece? Eles disseram, eles falaram assim, então o senhor quer que a gente vá lá e arranque o joio? Olha só o que é que ele disse. Ele, porém, lhes disse, não, não faça isso. Para que ao colher o joio, de arrancar o joio, não arranques também o trigo com ele. Porque muitas vezes, eu vou dar um exemplo para você. Vou contar uma coisa aqui que aconteceu, é verídico isso, depois ela conta o testemunho, tá bom? Tinha uma moça na igreja que era uma, sabe, uma serva de Deus, assim, na obra. Ela cuidava dos jovens, era líder dos jovens, era uma menina bem assídua na obra e tudo mais. Uma menina de Deus mesmo, sabe? E aí o que que aconteceu? O inimigo falou assim, eu vou semear o joio. E ele foi e semeou. Ele enviou um rapaz lá muito bonito, sabe, galão, né? Muito bonito. E aí ele chegou na igreja e ela logo, quando viu ele, né, muito bonito, né, um cara vistoso e tudo mais, eu fico até lembrando que quando Natan foi para escolher o rei, que seria sucessor de Saul, que ele tinha desobedecido a Deus, e ele vai até lá na casa de Jessé, e Deus falou para ele na casa de Jessé que ele iria ungir um novo rei, e saiu aqueles irmãos, né, que eram guerreiros, os filhos de Jessé, que eram inclusive do exército de Saul. Quando eles saíram, ele já foi, opa, é esse. Aí Deus falou, opa, não é esse não, não olha a aparência.
Eu olho o coração, eu olho o interior dele. Então não é isso aí não. E é tanto que Davi era tão desprezado que ele estava lá nas ovelhas e eles nem lembraram de trazer Davi. E foi chegando de um por um e Deus falou, não é nenhum desses aí. E aí foi quando ele perguntou, ele disse assim, mas não tem, Samuel disse, não tem um outro não? Você não tem, acabou os seus filhos? Você vê, ele era tão assim, não vou dizer desprezado, mas era, entendeu? E aí disse, tem um que fica lá cuidando das ovelhas. E aí, não, traga ele. Né? Então, quando ele chegou, ele, à vista dos irmãos, ele era bem jovem. E e Deus falou, é isso aí. É tanto interessante que quando foi para enfrentar o Golias, os irmãos dele se escondiam nas cavernas. E Davi foi que nem soldado era, mas era um soldado de Deus, foi ele, Davi que enfrentou Golias e matou Golias. Tá vendo como é que é as coisas? Pra gente não ir pela aparência. É por isso que você está vendo meu violãozinho ali, né? Aqui na simplicidade. Não vá pela aparência, não, não vá, ó, todo pomposo, todo. Não vá não, não vá pela aparência não. É na simplicidade que Deus age. Tá? E aí aquela moça, o diabo foi e semeou lá um galão, né, um joio bem bonito. E aí ela bateu e ele quando viu ela parecia que ele já estava. Ela era também muito bonita, mas era uma menina de Deus. E aí ele começou a frequentar, sabe, o joio? Começou a frequentar os cultos, mas extremamente interessado nela. E aí ele foi se aproximando, se aproximando, falando, ô irmã, começou a participar do grupo de jovens, da igreja e tudo mais, e foi se achegando, até que conseguiu namorar com ela, pedir ali namoro, fez tudo como tinha que fazer e tudo mais. E ela achando que era o homem dos sonhos dela, né? Que ela tinha pedido para Deus. Porque o diabo, a palavra diz que ele se transforma até em anjo de luz para enganar até os escolhidos. E aí ele foi, se mostrou espiritual, sabe? Porque o joio é muito parecido com o trigo, quase idêntico. Se mostrou muito espiritual, participava das orações, dos propósitos e tudo para enganar, porque o diabo é sujo. O diabo é sujo. Viu o barulho do carro passando? Aqui é sítio, mas tem uma estrada. E aí, ele se transforma mesmo para enganar até os. Porque o diabo é sujo, ele não vai desistir, irmão. Ele não vai desistir nem de mim, nem de você. Até o dia em que nós estivermos, o último dia que nós estivermos nessa terra, o diabo não vai desistir. Se nós amarrarmos um demônio da autoridade do nome de Jesus, os demônios que vierem forem lançados no Hades, ele manda outros. Ele não vai desistir nunca da gente, entendeu, irmão? Então ele foi enganando aquela menina. Você acredita que ele até noivou com ela? Noivou, foi na casa dela e tudo. E aí e sempre querendo avançar, sabe, no namoro e tudo, e ela sempre dizendo, não, 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 mas ele avançando, 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 até um belo dia que aconteceu o seguinte, ele disse assim, ei, começou a dar uma avançada e falou assim, ei, vamos num lugar aí, ela disse, aonde? Aí ele disse assim, vamos num motel, ele já tinha avançado, ela já tinha permitido os avanços. Ele disse, vamos no motel? Ela disse, você tá louco? A gente vai pro motel, a gente não casou, a gente tá. Não, mas eu vou me casar com você. Olha só, ó. Não, mas eu vou, é certeza que eu vou casar com você. Não, é certo. E hoje em dia esse negócio de só depois do casamento, isso é balela, entendeu? E outra, lá no motel ninguém tá vendo, né? Ninguém tá vendo, seus pais não tá vendo, o pastor não tá vendo, ninguém tá vendo. Hein? Eu sei que ele entrou tão na mente dela que ela acabou caindo na lábia do galão. E aí ele, não, a gente vai de carro, né? E tudo, aí foi, conseguiu levar a menina para o motel.
Eles fizeram lá o que tinha que fazer. E aí ela bateu logo o arrependimento depois, porque o pecado é assim, né? Ele é como um mel na boca, mas depois que desce para baixo é como se fosse um fel. O pecado é dessa forma. Né? Então o que aconteceu? Depois que ela consumou, que ele conseguiu o intento dele, ela muito arrependida, mas muito arrependida mesmo, ela ficou desesperada e saiu dali, sabe? Saiu daquele motel, não quis nem, sabe, que ele levasse ela nem nada. Não, 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 ela saiu chorando. Mas ela disse, o diabo ainda tentou entrar na mente dela e disse, calma, filha, ninguém viu, né? Ninguém viu. Aí ela pegou, ela disse que foi pro ponto de ônibus lá para pegar um ônibus. E aí ela pegou o ônibus para voltar. E aí ela sentou na janela e com aquela coisa, né? De ninguém estava vendo, ninguém viu. Aí parou um carro do lado dela, assim, da janela do ônibus, e atrás, no vidro de trás do carro, estava lá um adesivo dizendo assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Na hora que ela viu aquela palavra, ela entendeu que ninguém poderia ter visto, mas Deus viu. E aí ela começa a chorar muito de arrependimento. Chora, chora, que as pessoas dentro do ônibus nem entendiam o que ela estava acontecendo. Falou, o que foi? E ela, não. E ela chorando, não conseguia segurar o choro, entendeu? Ainda bem que ela se arrependeu e até largou daquele cara. Não quis saber de casar com ela, porque não ia adiantar. Um cara que fez isso com ela tinha que aguentar as consequências, né, e tudo. Mas não tinha como casar com um cara que fez isso com ela, né? Que seduziu ela nesse ponto. E depois ela casou com um homem realmente de Deus e tudo. Então, o joio, ele é infiltrado pelo inimigo. Acontece isso nas empresas também. Em todos os lugares existe trigo e existe joio. Aqui nós falamos muito disso, do joio e do trigo. O joio, ele não participa, irmão. Ele não participa, ele não leva a sério nada. Ele até tem uma aparência de trigo. Ele engana até. E você sabia que existe, em todas as camadas, existe até pastores que são joio? Enganam, mas enganam mesmo assim. Eu não estou falando isso para você desistir de acreditar nos homens. Existem homens de Deus. Mas você sabe como é que você consegue detectar isso? É se enchendo de Deus. Porque se você se encher de Deus, você não vai ser enganado. Se você se encher do conhecimento de Deus, você não vai ser enganado. Pode ter certeza. É isso aqui, ó, que garante que você não é enganado. Porque tá escrito, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. E o conhecimento de Deus, das coisas de Deus, para que você não seja enganado. Porque o diabo, ele é muito astuto. Ele é astuto demais, mas demais mesmo. Se a pessoa não estiver muito cheia de Deus, do Espírito Santo de Deus, com as escamas que saem quando você vai adquirindo conhecimento, a sabedoria de Deus, vai caindo como umas escamas, sabe, dos nossos olhos. Hoje eu enxergo coisas que eu não enxergava antes. Eu olho para a pessoa, eu já tinha o discernimento de espíritos, esse dom, mas a pessoa até conseguia me enganar, entendeu? Mas hoje o meu olhar está tão apurado, espiritualmente falando, que eu olho para a pessoa, ela até pode dizer que é de Deus e isso e aquilo, mas eu consigo perceber assim, antes demorava um tempo, entendeu, irmão? Mas agora é assim, ó, é rápido demais. Eu só no abrir da boca do comportamento, às vezes o que ele fala não coaduna com o que ele está, entendeu? É tanto que Deus, quando os anjos foram para destruir Sodoma e Gomorra, por quê?
porque eles estavam numa devassidão terrível e tudo, e ainda orando a Deus. Está entendendo, irmão? Não tem, ou é Deus ou é o diabo, não existe alternativa. Tem até uma historinha que diz que tinha um muro e que a pessoa ia andando em cima do muro, de um lado tinha umas pessoas que diziam, ei, vem pra cá, todos branco, assim, umas vestes muito resplandecentes, ei, vem pra cá, vem pra cá. E do outro lado o pessoal lá, de boa, bebendo e farrando e tudo. E ele andando em cima do muro e eles nem ligavam para ele. E os outros, vem pra cá. Chega o ponto dele falar assim, ei, por que vocês não dizem que nem esses aqui do lado, vem pra cá, vem pra cá. Aí o diabo vai e responde, não, é porque o muro já é meu. Aí eu vou me preocupar com você? Não, o muro já é meu. Só o fato de você estar em cima do muro você já está com maligno. Porque você tem que tomar uma decisão na sua vida. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Ou você é das trevas ou você é da luz. Nós temos que ter, Deus deixou escrito. E, eis que coloco diante de você a bênção. E ele fala ainda, escolhe a bênção. Escolha a bênção, meu filho. Nós temos o poder de escolha. Deus deu o livre-arbítrio para você poder escolher. Mas ele ainda diz, escolhe a bênção. Não escolha não a maldição, não. Escolha a bênção. Então, que fique bem claro, nós temos o livre-arbítrio, que nem ele tira. Ele não tira o livre-arbítrio, porque ele deu e ele não tira. Mas as escolhas que nós fazemos e a gente, você tem que tomar uma decisão. Ou você é joio ou você é trigo. Entendeu como é que é? Ou você é joio ou você é trigo. Você quer ser trigo ou quer ser joio? O joio, ele é praticamente igual, idêntico, mas ele não é trigo. Inclusive, a palavra, por exemplo, sincera, né? Ela vem lá de trás, de antes, que eram aqueles que fabricavam vasos de barro, e quando eles botavam o vaso no forno, alguns vasos abriam umas rachadurinhas, entendeu? E o que era que eles faziam? Eles pegavam cera e fechavam as fissuras antes de pintar, antes de passar a tinta, né, nos vasos. E aí eles vendiam como se fossem vasos perfeitos, porque a cera cobria as rachaduras. Aí existia, eles sabiam, o vaso com cera e o sem cera. Entendeu? Entendeu? Sincera. Então, Deus procura pessoas sinceras, que não tem cera na rachadura, que não tem rachadura, que aparenta ser um vaso perfeito, mas tem rachaduras e com cera, entendeu? Então Deus procura os sinceros. Você não, eu sou de Deus. Então, se você é de Deus, você medita nisso aqui. Você fala com Deus. Eu estava falando ali fora, olhando as estrelas, e é maravilhoso, sabe? Às vezes você está tão preocupado com essa vida, e essa vida é passageira, sabia disso? Diz a palavra que depois que, lá no início, eles viviam muitos anos, mas depois do dilúvio, está até na palavra, depois dos 70 é enfado. Você não, por mais que você tenha uma saúde e tudo mais, mas já não é, 70 anos já é, entendeu? Passou dos 70, consegue ainda, tem pessoas que têm uma vida saudável depois dos 80, até 90, mas já é enfado, irmão. Então essa vida é passageira, ela vai passar. E a outra, depois que você partir dessa, e aí? Aí você está escolhendo ir para Deus ou ir para o marido, para o diabo, para Satanás e seus anjos? Lago que arde com fogo e enxofre. Então, qual é? Qual é a decisão? Então, tome uma escolha hoje. E se você quer
se tornar trigo, se você quer fazer uma escolha de realmente ser um vaso sem cera, eu vou fazer uma oração e eu quero que você repita. Você é livre. Se você não quiser fazer essa oração, se você não recebeu ainda não, o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, que se rendeu na cruz do Calvário por você, não tem problema. Se você já fez isso, amém, glória. Eu estou falando com você que não fez ainda. E você quer se tornar trigo, e você quer se tornar um vaso sem cera, realmente uma pessoa de Deus, sendo guiada, sendo direcionada, e uma pessoa salva, um livro escrito no nome da vida. Então eu convido você agora, vamos fazer essa oração, você repete comigo, diga assim: meu Deus, em nome de Jesus, eu peço perdão por todos os pecados cometidos, meu Pai, contra o Senhor, sendo joio, sendo uma pessoa de aparência. Estou falando isso com relação ao Senhor, indo por outros caminhos que não eram o Senhor. E o Senhor é a verdade. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E eu quero ser um vaso sem cera com o Senhor. Eu quero receber o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Recebe, Senhor, a minha alma, meu espírito. Escreve o meu nome no livro da vida. E me dá forças. Comanda a minha vida agora. O que fazer, como fazer, de que forma fazer. Para que eu seja bem sucedido em tudo que empreender. Em nome de Jesus, me dá forças, me dá entendimento, me dá sabedoria, me dá discernimento. Me ajuda com a minha família, aonde eu vivo, no meu trabalho. Seja comigo, Senhor, em todos os momentos da minha vida. E eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Obrigado, quero agradecer por estar, você que está aí, né, comigo. Vai ficar gravado mesmo assim, vai ficar lá. Eu sei que pessoas estão vendo hoje e outros irão ver daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque não sai, né? Fica lá. Então, mas antes de finalizar, eu quero fazer uma oração pela sua vida, usar o dom que Deus me deu, tá bom? Você recebe? Então, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero orar por essa vida agora, meu Deus, por essa família, por essa casa agora, em nome de Jesus. Que, meu Deus, tudo que não provém do Senhor, meu Pai, que era para as sementes do maligno, Senhor, em nome de Jesus, sejam tiradas agora da vida dela, dos caminhos dela, da casa dela, da família dela, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, do Senhor Jesus. É isso que eu te peço, te agradeço, meu Pai. Porque sem ti, meu Deus, nós não somos nada, menos que nada nós somos, mas contigo nós somos mais do que vencedores, mais do que vencedores. E é isso que eu quero para essas vidas. Eu declaro, profetizo, cura, meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. Essa dor, meu Pai, onde está a raiz desse câncer, desses órgãos, essas dores, meu Pai, em nome de Jesus, virtude do alto sobre esta vida agora, na mente dela, que está atormentando, colocando, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora, meu Deus, em nome de Jesus, e declaro essa pessoa, meu Deus, curada, liberta, seja lá do que for. Mostra para ela que o Senhor é poderoso para fazer. Não sou eu estou falando em nome de Jesus, do qual foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. E o Senhor disse, o Senhor mesmo diz, pisareis em serpentes e escorpiões e sobre toda força do inimigo. E é isso que eu estou fazendo, é no teu nome, Jesus, declarando cura, libertação, salvação nesta vida, nesta casa, meu Pai. Em nome de Jesus, e que ela possa sentir isso agora.
tua paz. A tua paz, meu Deus. A paz que o mundo não dá. Faça isso agora, Pai, por essas pessoas. Mostra que o Senhor é comigo na vida delas e que elas possam testemunhar em nome de Jesus, que possam compartilhar se elas estão sendo, né, curadas, se estão sendo libertas, se está sendo de valia essa programação, que elas possam compartilhar todos os dias no Facebook, no Instagram às 10 horas, no YouTube às 11 horas. Então, desde já, Pai, eu te dou graças, te dou glória, abençoando a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Amanhã nós estaremos juntos novamente, tá bom? Você no YouTube, se inscreve, curte, compartilha, ajuda aí o nosso canal, se você foi abençoado esta noite. Você no Face também, faça isso, você também no Instagram, tá bom? Que Deus com certeza, se você está recebendo de graça, você está recebendo de graça, você dá, tá bom? Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Foi muito bom ter estado aqui com vocês, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus abençoe. Meu Deus do céu. Deixa eu só ver aqui. Concluir.